Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa. Uma grande oportunidade que nós temos, para estar recebendo informações, as quais nós necessitamos para nos ajudar na nossa caminhada na vida lá fora. A gente, às vezes, passa o dia e, às vezes, passamos alguns aborrecimentos, algumas contrariedades, e à noite a gente vem ouvir a palestra e a gente recebe justamente aquilo que a gente precisa para nos fortalecer na nossa luta, na nossa caminhada. Hoje é uma alegria muito grande, estamos recebendo o nosso irmão Cristiano mais uma vez, Eu vou dar uma coladinha aqui, para a gente poder apresentar o irmão, que todo mundo já conhece, não é a primeira vez. Você já esteve aqui quantas vezes, Cristiano? Uma vez? Em janeiro você esteve aqui também, não? Não, foi em 2020 que você esteve aqui. Nosso irmão Cristiano de Abril é natural de Salvador, radicado em Brasília, e desde 2006 ele reside no Espírito Santo. Desde 2012 é espírita, pesquisador, expositor e tarefeiro voluntário do Centro Espírita Luz e Trabalho na cidade de Castelo, Espírito Santo, cidade onde reside atualmente. E ele vai trazer para nós hoje sobre o tema dos filhos do Senhor, sou o pródigo ou o apedrejador? É uma reflexão maravilhosa, E para a gente poder dar início, eu vou convidar a nossa irmã Simone para fazer a prece para a gente aqui para iniciar. Esqueci não. Deixa eu... Bem, boa noite. Possamos serenar os nossos pensamentos, acalmar a nossa respiração, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que possamos, neste momento, poder usufruir dessas benfazejas emanações que os nossos amigos espirituais nos dispõem neste momento através do Espírito. Possamos estar bem atentos a tudo que for falado e que possa ser acolhida as palavras pelo nosso coração. Gratidão pelo dia de hoje, pelo aprendizado e pela oportunidade. Que assim seja. Me ajuda. Boa noite para todos. Uma alegria estar de volta, hoje pela segunda vez, Espero que tenhamos outras oportunidades. Gostaria de, antes de começar, agradecer imensamente o carinho de vocês, estar nos recebendo, carinhoso convite. Meu amigo Sidney, eu já agradeci aqui centenas de vezes, toda vez eu agradeço, Sidney que organiza todo esse ciclo. As minhas obsessoras do bem, que sempre nos acompanham, Simone, a mãe da Simone, às vezes a irmã da Simone está junto também, sempre nos acompanhando. E o tema da noite de hoje, dos filhos do Senhor, sou o pródigo ou o apedrejador, eu já pensei algumas vezes de mudar o nome desse tema, porque fica parecendo que a gente vai estudar apenas e tão somente a parábola do filho pródigo, não é verdade? Que já foi estudada tantas vezes. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Essa parábola que já foi estudada tantas e tantas vezes por diversos expositores que já esteve aqui, Mas quem acompanha os nossos estudos sabe que os nossos estudos costumam ser um pouquinho diferente do que é abordado comumente, porque a gente tenta se colocar no lugar dos ouvintes do Cristo. Nós tentamos alcançar sempre o cerne da mensagem. Nós tentamos penetrar o emaranhado da simbologia e extrair o espírito da letra. E se colocar no lugar dos ouvintes do Cristo nem sempre é uma tarefa fácil, porque Jesus falou para um povo
de 2000 anos atrás, oriental. Então nós estamos distantes de tempo e de cultura. Então não é uma tarefa fácil se colocar no lugar dos ouvintes de Jesus. Então não é uma tarefa fácil ler as escrituras divinas que foram escritas por letras humanas. Eu sempre falo que para a gente tentar entender Jesus, de fato a sua mensagem, a essência do que ele quis passar, o estudioso deve estar dotado de 2 tipos de conhecimento. Simão já ouviu várias vezes que eu falo sempre isso, né? Um é o conhecimento acerca das realidades espirituais. Esse aí, em tese, nós o possuímos porque foram trazidas pela doutrina espírita. O outro, o conhecimento cultural, da cultura, dos costumes e das tradições do povo judeu. Esse aí nem todos o possuem, porque estão no Velho Testamento e tem que ter também um conhecimento um pouquinho mais aprofundado da cultura daquele povo. Mas é fundamental para entender a didática, a estratégia didática com que Jesus se utilizou para passar os ensinamentos. Jesus se utilizou, ele lançou mão da ferramenta didática, os costumes do povo da época. Então, olha como é importante entender os costumes do povo da época para entender Jesus. Então, não é uma tarefa fácil. E eu sempre convido as pessoas para compreender o contexto cujo qual o ensinamento foi passado, seja um ensinamento direto, acadêmico do Cristo, seja um ensinamento metafórico, as parábolas. Mas Jesus nunca acordou, levantou o braço, acho que eu vou narrar uma parábola agora. Ele já fez isso? Não, ele sempre se aproveitou de um momento, de uma oportunidade, de um ensejo, de um contexto. Então seria imprudência da minha parte se eu chegasse aqui agora e narrasse a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 12, Lucas 11, e já começasse a narrar essa parábola a partir de Lucas 16. Então já seria muito imprudente, porque Jesus ele não acordou e falou, eu vou narrar agora uma parábola do filho pródigo. Né? Está tudo inserido dentro de um contexto. E qual é a importância disso tudo, do ensinamento de Jesus? A importância de um estudo útil, relevante. Extrair o espírito da letra. Senão a gente vai se assemelhar àquela pessoa que pega a banana, descasca, joga a banana fora e come a casca. Estudo superficial. Como a gente vê aos montes, nos templos, nos tabernáculos. E isso a gente não quer. A gente quer aprofundar, penetrar o emaranhado da simbologia. Então, no estudo da parábola do filho pródigo, já muito conhecido de todos, mas eu posso fazer uma rápida pincelada para lembrar, que é a parábola que narra o filho mais novo que pediu a sua. Ganhei mais 5 minutos. O filho mais novo que pede a sua parte da herança, sai, dissipa os bens do Senhor, os bens do seu pai, percebe o equívoco cometido, regressa, o seu pai o acolhe de braços abertos, e o filho mais velho que ficou muito indignado, porque sempre esteve ali, ajudando o pai, etc. Mesmo que não estivesse de coração, de alma presente, mas estava de corpo, ficou muito irado. Então essa é a parábola que a gente conhece. O filho mais novo, dissipando os bens do Senhor, e eu tenho certeza que aqui nessa casa já foi abordada essa parábola, comparando esses bens como bem material, saúde, tempo, que nós dissipamos de forma inconsequente e equivocada. Tenho certeza que já foi abordado. Então, se alguém veio aqui esperando que eu abordasse o mesmo tema, o mais do ver, o mais do mesmo, não vai ver o mais do mesmo, porque não é esse o nosso propósito, é aprofundar. Logo em seguida, Jesus, ou melhor, um pouco antes de narrar a parábola do filho pródigo, Jesus narra a parábola do mordomo infiel, que é exatamente a mesma intenção, só que com abordagem diferente, em momentos diferentes, porque entre a narrativa de uma parábola e a outra tem 1 ano de diferença. Mas olha o que Lucas fez. Lucas ele era um entrevistador, era um pesquisador da época, porque ele não teve contato direto com Jesus. Então, nas suas pesquisas, ele organizou um compêndio de informações e organizou por assunto. Por assunto. Tanto que ele colocou no seu evangelho a parábola do filho pródigo junto com a parábola do mordomo infiel. São 2 formas de abordar a mesma questão, o mesmo assunto, de chamar atenção para a mesma gravidade.
que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Qual é a gravidade do que está sendo alertado pelo Cristo? Porque Jesus veio alertar. Qual é a gravidade que está sendo alertado pelo Cristo? A gravidade da mensagem, a gravidade do alerta. Então, a gente tem que ver essas duas parábolas como um alerta. Quando você está atravessando uma rua e tem uma placa pare. É um alerta. Se você não olhar essa placa, vai acontecer o que com a gente? A gente vai sofrer um acidente. Então, essas duas é um alerta. Um alerta para os tutores que estão distraídos, dissipando os bens do Senhor. Então, quando a gente presta atenção nesse alerta e para de dissipar de forma inadequada os bens que o Senhor nos confiou, existe uma consequência, um efeito colateral. Qual é o efeito colateral quando a gente para de dissipar de forma equivocada os bens que Deus nos confiou? A gente começa, enfim, a enxergar a figura do próximo necessitado. É essa a consequência natural. Só observar Chico Xavier, só observar a Irmã Dulce, só observar a vida de Madre Teresa de Calcutá. Como é que era a vida deles? Não era uma vida opulenta, não era uma vida de luxo. Ok. E qual era o efeito colateral? Quando eles decidiram, num dado momento da sua trajetória evolutiva, parar de dissipar de forma inadequada os bens do Senhor. Auxiliar o próximo. Concorda? A gente pode pegar vários exemplos. Francisco de Assis, Papa Bento XVI, João Paulo II. Sempre que pararam de dissipar de forma inadequada os bens do Senhor, o auxílio ao próximo era o efeito colateral óbvio. Então, para a gente entender quem é esse próximo, como alcançar o coração do próximo necessitado, por que nós somos dissipadores, por que nós somos servos infiéis do Cristo, mordomos infiéis de Deus, a gente precisa lá atrás entender quem é o nosso próximo. Porque para eu compreender como alcançar o coração do próximo necessitado, se eu não corrigir um equívoco interpretativo de quem é o meu próximo, talvez, quando eu parar de dissipar os meus bens, eu vou começar a enxergar como meu próximo, meu filho, minha esposa, ou meu esposo, minha mãe, meu primo, as pessoas que são da mesma congregação religiosa, as pessoas que votaram no mesmo presidente ou nos mesmos políticos ideológicos partidários que eu votei, que torcem para o mesmo time de futebol que eu. Então é um equívoco, é um perigo. Então não adianta parar de dissipar os bens do Senhor, começar a servir o próximo sem o entendimento real de quem é o nosso próximo. Então é preciso fazer correções de entendimento. Então qual é a proposta do estudo de hoje? Pegar a parábola do bom samaritano para a gente nivelar o nosso entendimento em relação a quem é o nosso próximo. Feito isso, é uma missão uma tarefa um pouco hercúlea, muito desafiadora, mas a gente vai conseguir fazer na noite de hoje. Nivelado o entendimento em relação a quem é o nosso próximo, a gente vai para a segunda parte do estudo, mais abreviada, que é, pronto, já sei quem é o meu próximo. Não gostei muito dessa parte, mas já sei quem é o meu próximo. Agora eu tenho que fazer o quê? Alcançar o coração dele. Se a gente não fizer essa correção, não adianta nós estudarmos aqui a parábola do filho pródigo, nem a parábola do mordomo infiel, que são mensagens semelhantes, sendo que a gente vai ter como próximo uma pessoa que me é cara. Pronto. Vou ajudar meu próximo. Pronto, estou ajudando meu filho só. Sendo que o filho nem tem opção, nem pela lei dos homens, nem pela lei de Deus. Pela lei dos homens obriga a ajudar o filho. Pela lei de Deus tem um instinto de conservação que a gente daria a nossa vida pela nossa própria cria. Então, não tem muita opção. Será que para Deus o próximo é a nossa cria? Ou aqueles que nos são caros? Ou aqueles que fazem parte apenas da nossa congregação? Ou compartilham com os nossos ideais? São só esses. Então é importante essa correção. Concordam? Faz sentido? Então vamos corrigir quem é o meu próximo e depois como alcançar o coração do próximo necessitado. E quando a gente estiver fazendo essa reflexão, como alcançar o coração do próximo necessitado, vai caindo a ficha de que realmente hoje ainda somos dissipadores dos bens que Deus nos confiou. Mas a gente vai estudar isso de forma lúcida. Tá bom. Então vamos lá. Hoje o estudo podia se chamar Percepção de Lucas. Porque Lucas teve uma percepção assim muito acurada. Lucas era médico. Um excelente pesquisador e um bom organizador de compêndio, que é o que ele fez. Então vamos lá. Parábola do bom samaritano, que está no capítulo 10. Parábola do
mordomo infiel, 11, e parábola do filho pródigo, 12. A gente vai estudar todas essas parábolas organizadas por Lucas. Bom samaritano. Eu posso começar aqui a parábola pela parábola? E vinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Poderia começar assim? Sim ou não? Vocês estão tão quietinhos, né? Mineiro é quietinho. Eu poderia começar a parábola pela parábola? Poderia agora começar? E vinha um homem. Eu falei nesse instante o quê? Jesus, ele acordou e falou, vou narrar a parábola agora. Fez isso? Não. Ele já fez assim, eu vou narrar a parábola do bom samaritano, gente. Não. Todas as parábolas, sem exceção, todas as parábolas narradas pelo Cristo estavam dentro de um contexto. Qual foi o contexto dessa parábola? Qual o contexto dessa parábola? E arriscou-se um doutor da lei, indagou de Jesus. Já vou antecipar aqui. Essa indagação do fariseu ao Cristo, essas duas perguntas que ele fará ao Cristo, não é porque ele queria de fato se instruir com aquele que ele acreditava ser o Messias. Eram perguntas maldosas para desmascarar Jesus perante a comunidade da Galileia. Maldosa, pegadinha do Faustão. A primeira pergunta maldosa, a segunda pergunta muito mais maldosa, muito mais. Então vamos lá. Hello, welcome. Please. Eu tenho escola de inglês, gente. Vamos lá. E levantando-se o doutor da lei, arriscou-se e disse: Mestre, ainda foi um pouco debochado, chamando Jesus de mestre, sendo que ele não considerava Jesus um mestre. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É óbvio que o povo não ouviu dessa forma. O povo ouviu Olam Rabá, o mundo vindouro. A pergunta dele foi mais ou menos: Mestre, quais são os atributos de um homem justo para que assim eu herde o mundo vindouro? Traduzindo ao pé da letra, seria dessa forma. Quais são os atributos que deve ter um homem justo, que só herdava Olam Rabá os homens justos? Olam Rabá para a gente é o mundo em regeneração, rede de Deus, rede dos céus, cesto do trigo, dê o nome que quiser, a mesma coisa. Quais são os atributos do homem justo para que possa herdar o mundo vindouro? Mas na Bíblia não está assim. Se você falar em Lucas, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu estou traduzindo sempre da forma que o povo ouviu. Eu tenho que fazer um esclarecimento, né? Quando eu era ateu ainda, até 2012 eu era ateu, agnóstico, eu era ateu estudioso, que eu comprava Bíblias de várias versões, fiz curso de hebraico primitivo, grego koiné, aramaico, para poder compreender bem, principalmente o Velho Testamento, e a cultura, tradição e costume do povo judeu. Então eu fico sempre preocupado no Novo Testamento com as respostas e com as perguntas que estão lá formuladas, principalmente pelos doutores da lei, preocupado em passar como de fato os ouvintes do Cristo ouviram. Porque não foi exatamente da forma que está escrito. Exatamente da forma que está escrito, não. Tem até algumas adições que não estavam lá. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, quando ele perguntou a Jesus isso, Jesus, ele caiu na pegadinha. Qual era a pegadinha que o fariseu esperasse que Jesus caísse? Porque naquela ocasião, desde a libertação do povo judeu da escravidão do Egito, até Jesus, ou seja, 1.600 anos, nessa época, tinham os sumos sacerdotes que faziam uma lista do que era necessário para ser um homem justo. Para você herdar o Olam Rabá, você precisa adotar, respeitar esses critérios. Estes critérios. Aí vinha um outro sumo sacerdote, e está difícil entrar no mundo vindouro. É como se fossem os concílios da igreja para poder interpretar o que está escrito. Vamos interpretar isso aqui dessa forma? Então tem que ser dessa forma. Aí realizou o concílio de Trento, o concílio de Constantinopla, o concílio do Vaticano, para poder trazer entendimentos. Aí criaram o livro de Index, o livro dos assuntos proibidos, e tudo que era colocado naquele livro era considerado heresia, então era um assunto proibido. E quem o praticar seria herege, como nós todos aqui somos. Sabia que nós espíritos somos hereges aos olhos da igreja, né? Porque a reencarnação é heresia. Até hoje, acredite se quiser. Vai deixar de ser cedo ou tarde? Sim. Porque a ciência está avançando, então ninguém vai querer se passar por ridículo, negando e indo contra a ciência. Mas por hora, sejam bem-vindos, hereges.
Jesus, ele esperava que Jesus tirasse uma lista do bolso para herdar, para ser um homem justo, tem que fazer isso. Aí nesse momento, o fariseu, o doutor da lei, ia desmascarar Jesus. Mas nós não compartilhamos dessa lista, desse sumo sacerdote. Nós somos de outra lista, então o senhor não pode ser o Messias. Pronto, Jesus já vai perder credibilidade. Jesus caiu na primeira tentativa de pegadinha? Não, porque Jesus respondeu o quê? Com duas perguntas. O que diz a lei? Os fariseus, na época, como se fossem os advogados que lavravam, que legislavam e que lavravam as leis. É como se Jesus falasse, traga os códigos, vamos analisar. O que diz a lei? E logo em seguida, Jesus faz uma outra pergunta. Como lês tu? Porque mais importante do que eu falo é o que vocês interpretam. Mais importante do que está escrito é como você interpreta o que está escrito. Correto? A preocupação de Jesus é como que você interpreta o que está escrito. Se todo mundo levasse isso muito em consideração em todos os tempos, em todas as religiões, eu acho que a introdução, a interpretação seria muito diferente, concorda? Como lês tu? E você acha que o doutor da lei se titubeou? Ele respondeu na lata. Ele respondeu com o que os judeus tradicionais hoje ainda fazem, inclusive, chamam de Shema Israel. Shema Israel é uma tradição que começa falando dessa forma, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que significa mais ou menos, uma tradução para o português, ouça, Shema é ouça em hebraico primitivo, ouça povo de Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E o doutor da lenda botou de todo o teu entendimento, mas isso não estava no Shema, da cabeça dele, daqui a pouco eu explico. E o próximo, como a ti mesmo. Shema Israel é a junção de Deuteronômio 6:4-5 com Levítico 19:18, que eu falei aqui de forma abreviada por causa do tempo, mas o Shema Israel é mais comprido. Se eu for falar aqui de forma completa, vai tomar muito tempo. Mas, resumidamente, é o que a gente aprende na catequese. Deuteronômio 6:4-5, amarás o seu teu Deus de todo... Vou falar só o que está realmente no Deuteronômio, porque esse negócio de todo o teu entendimento sai da cabeça do fariseu, tanto que nenhum teólogo ou nenhum pregador bíblico entra no mérito do entendimento, porque não está no Velho Testamento. Amarás, pois, o seu teu Deus, ouça, povo de Israel, amarás, pois, o seu teu Deus de todo o teu coração, primeiro nível de amor a Deus, de toda a tua alma, segundo nível de amor a Deus, e de todas as tuas forças, no plural, terceiro nível de amor a Deus. Depois ele entra com Levítico 19:18. E amarás o próximo como a ti mesmo. Foi isso que ele respondeu para Jesus. E Jesus, vou completar essa frase de Jesus, mas depois eu vou voltar para explicar os 3 níveis de amor. Jesus respondeu de volta, respondeste bem, faze isso e viverá. Viverá o quê? A vida eterna. É como se Jesus falasse, faze isso e passará de ano. Faze isso e continue reencarnando na Terra no mundo em regeneração. Faze isso e adentre o cesto do trigo. Ou o reino de Deus, ou o reino dos céus. Mesma resposta. Mesma resposta. Estou indo muito acelerado? Está dando para pegar, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, senão a gente não compreende a parábola do bom samaritano. Se a gente não entender os 3 níveis de amor a Deus, do ponto de vista dos judeus, asseguro para vocês que nunca, jamais, em nenhuma hipótese, a gente vai compreender o que Jesus quis passar na parábola do bom samaritano. Vai ficar sempre uma leitura superficial, sempre. Então vamos lá, 3 níveis. O que é amar a Deus de todo o coração? Tem relógio aqui? Aqui. Está errado. Está muito adiantado. Começou às 7h30, não foi? 7h30. O que é amar a Deus de todo o coração? Para nós, aqui no Ocidente, do coração sai o quê? Sentimento, emoções. E a razão sai da onde? Daqui, do cérebro. Para o povo judeu, do coração provém sentimento e razão. Junto, daqui, não sai daqui não a razão, sai daqui. Primeiro nível de amor a Deus é, na hora que você vai amar alguém, o próximo, você tem que consorciar emoção e razão no mesmo gesto. Porque, segundo reflexões de Emmanuel, se você ama só com a razão,
Você se assemelha a uma placa indicativa no deserto, indicando o caminho correto para o viajor sedento. O viajor sedento vai seguir aquele caminho, o caminho correto, mas não vai chegar lá do outro lado. Sabe por quê? Porque vai morrer de sede. Vai morrer de sede pelo caminho. Agora, quando você se assemelha àquela pessoa que só tem sentimento, mas não orienta, não indica o caminho certo, você se assemelha a um manancial de água limpa, onde o viajor sedento vai conseguir beber a água, mas vai continuar perdido pelo deserto. Então, os judeus, eles estão certos. No mesmo gesto de ajuda, consorcia amor e orientação. Não adianta orientar e julgar quem errou. Tem que ter amorosidade, indulgência junto a quem errou, saber separar crime do criminoso em dois pacotes diferentes. É isso que é indulgência. E no mesmo gesto instruir qual é o caminho certo. Esse é o primeiro nível de amor a Deus, o mais importante. Segundo nível de amor a Deus, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que é alma para o povo judeu? Sabe o que é alma para o povo judeu? O que é alma para nós? Para nós espíritas. O que é alma? Vocês tiveram Esdras aqui, não é? Nem eu que era ateu, eu sei que é alma. Como é o seu nome? Nilson. Dona Nilson falou. Quem volta com a relatora? É o espírito encarnado. E para que a gente reencarna? A gente reencarna para fazer o quê? Para agir. Para depurar imperfeições na carne. Para pagar dívidas perante o banco divino, no mundo de expiação e provas. Não é para isso que a gente reencarna? Não é isso que a gente aprende no prezinho da doutrina espírita? Para fazer. A gente estuda, planeja no plano espiritual e reencarna para fazer, agir. Então, amar a Deus de toda a alma não é colocar o nome da pessoa necessitada no livro de prece apenas. Você está lá em São Paulo passeando, você vê uma pessoa caída. Você nem tem a decência de ir lá perguntar o nome dele. Você chega lá na casa espírita, coloca o nome. Ah, você não perguntou, então não tem como colocar o nome. Cidadão da Ipiranga com a São João. Que lindo, né? Ajudou bastante. Porque você não quis exercitar compaixão. Que ia ter que pegar lá no colo. Como é que você está? Como é seu nome? Compartilhar do mau cheiro. Dividir o pão com ele. Você ia ficar com um pouco de fome, você ia experimentar da fome. É ruim, né? Melhor só botar o nome no livro de prece. Amar a Deus de toda a alma não é isso. É agir, fazer. E não só viver no campo das intenções. E o que seria amar a Deus no terceiro nível? Amar a Deus de todas as tuas forças no plural. Vamos fazer uma pequena correção aqui. Houve um erro de transliteração, que é diferente de erro de tradução. Onde na hora de traduzir, o tradutor, no caso aí o tradutor informal de Lucas, ele tinha uma abundância de opções na hora de traduzir, escolheu uma inadequada, escolheu forças, enquanto que saiu da boca do Cristo não foi forças, foi muitos. Feita essa correção, vamos compreender o que é amar a Deus de todos os teus muitos. E qualquer judeu tradicional sabe que a palavra correta é muitos, porque é assim que está em Deuteronômio. Quem traduziu para forças traduziu errado, ou melhor, transliterou errado. Forças era uma das opções de tradução, mas a mais adequada era muitos. O que é amar a Deus de todos os teus muitos? Quando você nasce, você não nasce nu, pelado? Tudo que você adquire a partir daquele momento que você reencarna, ou foi conquistado ou herdado. Correto? Esses bens materiais conquistados ou herdados são os muitos. Só que o povo judeu ele não pensa que você tem que pegar esses bens e dar para a pessoa, simplesmente, que está necessitada. Não. O povo judeu pensa da seguinte forma: você tem que ficar esperta, erguer a visão para além do próprio umbigo, ficar atenado para colocar à disposição os seus bens materiais para quando a providência divina solicitar. Quando a providência divina solicita, vou lá ajudar. Não é pegar todo o bem e toma. É ficar esperto. É ouvir o pedido de socorro por trás de tá tudo bem. Quantas vezes pergunta a pessoa, como é que você está? Tá tudo bem. Será mesmo? Será que não está conseguindo, tá com uma falha aí na habilidade de ler corações? Às vezes a pessoa está pedindo socorro, só tem vergonha e fala que está tudo bem. Então, estar atenado para quando a providência divina solicitar. E não é só dinheiro também não, tá? Não é só dinheiro. Saúde, você está lá vendo Netflix, seu vizinho está carregando o caminhão de mudança sozinho na chuva. Ah, mas eu nem conheço direito ele. E daí? É estar
encarnado. Então esses são os 3 níveis de amor. Agora que a gente conhece os 3 níveis de amor, vamos prosseguir. Aí Jesus respondeu: respondeste bem, faze isso e viverá. Aí sim, ele entra com a pergunta maldosa: quem é o meu próximo? Porque ele não finalizou o Shema Israel com e amará o próximo como a ti mesmo? Aí ele pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Essa pergunta foi a mais maldosa de todas. Foi para desmascarar Jesus. Sabe por quê? Porque naquela época existiam 2 correntes. A corrente de Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, onde tinha como próximo a humanidade inteira. E tinha a corrente dos judeus. Judeus são aqueles que fazem parte da tribo de Judá e Benjamim, não são apenas da tribo de Judá, que tinha como próximo só quem eram dessas 2 tribos. Todos aqueles que ficaram na cidade de Samaria, as 10 tribos restantes, que eles chamavam de samaritanos, o povo romano, os egípcios, todos eles não eram próximos. Próximo quem era da minha casta, da nossa casta, que era o povo da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, e mais ninguém. E mais ninguém. Então, quando ele fala para Jesus: quem é o meu próximo? Ele achou que Jesus ia falar o quê? O próximo é a humanidade inteira. Não, o próximo é quem é da nossa tribo, das nossas tribos, da nossa casta. Jesus caiu na pegadinha do Faustão? Caiu? Fazer pegadinha do Faustão com o governador espiritual da terra? O que Jesus fez? Entrou com a parábola. Já pensou se eu começasse a estudar só pela parábola? Desconsiderando o contexto? Guardando a presunção de ser um pedagogo melhor que Jesus? Olha que desperdício. Primeiro, a gente nem ia entender a parábola. Porque para entender a parábola é preciso entender os 3 níveis de amor a Deus que está em Shema Israel. Então, entra Jesus. E vinha descendo de Jerusalém para Jericó um homem que caiu na mão de salteadores ou de ladrões, depende da versão bíblica, que depois de o espancarem, o despirem, deixar pelado, se retiraram deixando meio morto, desacordado, talvez em coma, não explica no Evangelho de Lucas. E Jesus fala: e por uma coincidência, os 2 primeiros que vinham descendo, tanto o sacerdote quanto o levita, o coroinha, Jesus fala por uma coincidência. Já o samaritano, ele fala que vinha de viagem. Nenhuma vírgula saiu da boca de Jesus inutilmente. Eu vou explicar daqui a pouco por que ele fez essa distinção. Por uma coincidência, vinha pelo mesmo caminho um sacerdote. E o sacerdote fez o quê quando olhou? Desceu? Ajudou? O conhecedor das leis de Deus fez o quê? O homem que pregava as leis de Deus fez o quê? Que botava no adesivo no carro: eu amo Jesus, fez o quê? O que ele fez? O homem de bem, um homem de família, fez o quê? Por que ele desceu? Não era homem de bem? Não era cidadão de bem? Por que ele desceu? Por que ele ignorou? Ele era um sacerdote. Por que ele ignorou? Como ele poderia comprovar se o caído era da casta dele? Tinha uma forma de comprovar. Como? Pelo sotaque. Se conversasse. Concorda? Se ele falasse latim: opa, tu é um romano, cidadão. Tu não é da minha casta. Se ele falasse em outro idioma que não o aramaico, que era o idioma comum, desde quando eles ficaram escravos da Babilônia, né? Só se falava hebraico primitivo em momentos litúrgicos, então é da minha casta. Mas ele falou. Por que ele não falou nada, o caído? Porque ele estava o quê? Meio morto. Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. Não tem como conversar com ele. Ah, pela roupa eu vou saber. Pela roupa eu vou saber se é um judeu. Tinha como saber pela roupa? Por quê? Poxa. Mas eu tenho que saber se é da minha casta. Já sei. Se eu olhar o rosto desse cidadão, eu vou saber. Porque o judeu tem um nariz maior. Sei lá. Tem umas expressões diferentes. Teria como identificar pelo rosto? Ele foi espancado. Estava desfigurado. Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. Tinha como o sacerdote saber se era da casta dele ou não? Não. Ainda mais que ele guardava a tradição
de que se a pessoa tivesse morta e ele tocasse, teria que ficar 2 dias sem trabalhar. Ele não tinha certeza que estava morto e não sabia se era da casa dele, para que descer? Passou de largo. E eu pergunto para vocês, o auge da parábola está aí. Você teria descido? Não responde alto não, só de pensamento para não ter constrangimento, tá? Você teria descido? Todo mundo aqui é cristão? Aí pode responder. Todo mundo que está aqui é cristão? Certo. Mas, então, todo mundo é da corrente do Cristo? Todo mundo aqui é da corrente de Léo, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, todo mundo, né? Beleza. Então desceria, né? Lógico. Se é da corrente do Cristo, teria que descer. Então, se a pessoa que tivesse caída fosse uma pessoa que te prestou dinheiro quando você estava com muita dificuldade, você teria descido? Sim ou não? Lógico, você é grato. Se for uma pessoa que você simplesmente gosta, não te ajudou não, mas é uma pessoa que você guarda apreço, carinho, você desceria? Se fosse eu, você desceria? Se vocês gostam de mim, né? É. Se for uma pessoa que ajudou seu filho, você desceria? Só fazendo perguntas bobas e óbvias. Se fosse uma pessoa que você emprestou dinheiro, aí falou que não pagou porque não podia, você entra lá no Instagram dele, tá com foto em Iriri e Piúma. Você desceria? Ele falou que não podia pagar. Mas você tá 3 vezes, você emprestou, as 3 vezes você se fez de bobo. E aí? Acho que sim. Tá fácil ainda, né? A pessoa que agrediu seu filho, você identificou, é o caído. Você desceria? Com silêncio? Tá bom, ele não agrediu seu filho, não. Ele é um criminoso que você sabe que estuprou 3 nessa encarnação. Você desceria? Não, porque o bandido bom é o quê? É o desencarnado, né? Então já morre logo, criatura. Morre. Não é da minha casca, não. Foi piorando, né? Uai, o que é a humanidade inteira? Humanidade inteira. Então, se a gente fala que é da corrente do Cristo, a gente teria que descer, independentemente de quem seja. Concorda? Se você está fazendo distinção, se você parou para pensar se ajudaria ou não, é mais fácil, é mais honroso falar, eu não sou da corrente do Cristo, eu concordo com todos os seus ensinamentos, mas eu tenho grandes dificuldades de praticá-lo. Melhor do que ser hipócrita. De falar, eu sou cristão, eu sou da corrente do Cristo, e chegar na hora H, e começar a separar a humanidade por casta. Se a gente, quando você para no semáforo, a forma que você trata a brancura do seu sorriso diante do pedinte é a mesma que você tem diante do gerente do seu banco? Diante do seu advogado, do médico, do rico? Só analisar a forma que você trata o menor, o pedinte, e a forma que você trata aquele que tem um certo status ou título acadêmico. Se separou a forma, se mudou a forma de tratar, já está separando a humanidade por casta. Então é mais bonito falar o quê? Não sou da corrente do Cristo. Eu concordo. Estou fazendo de tudo para ingressar nessa corrente, mas muito. Mas ser da corrente do Cristo? Não. Senão você vai estar assinando atestado de quê? Hipócrita. Qual foi o mal que Jesus mais tentou combater quando esteve aqui? Só ler nas entrelinhas do Evangelho? Hipocrisia. Não foi assassinato. Não foi estupro. Não foi roubo. Não foi agressão. Foi hipocrisia. É muito mais honroso admitir. Ainda não sou. Eu admito, eu não sou. Mas pelo menos não sou hipócrita. Aí vinha o levita. O que o levita fez? Levita fez igual o sacerdote. Ó. Por que Jesus colocou 2/3 das pessoas que não ajudam e 1/3 que faz o correto, que é o samaritano? Coincidência? Aí você vai lá em Ezequiel, no Velho Testamento, Ezequiel fala em números, quantos serão extirpados. Jesus não falou no final da parábola do festim de bodas, muitos são chamados e poucos escolhidos, só que Jesus não falou número, quantos que vão para o inferno. Ezequiel falou no Velho Testamento, quantos que vão para o inferno. 2/3 extirparão e espiarão pelas suas faltas, 2/3 da terra. No momento do juízo final agora, na separação do joio do trigo. 1/3 ficará e provará do fogo, provará do aquecer do ouro. 1/3 fica, 2/3 vai. Aí Jesus faz a parábola do bom samaritano. 2/3 age errado, 1/3 age corretamente. Coincidência, né? Coincidência. Jesus fazendo coisas ao acaso.
Aí vinha. Quem era o terceiro? Que aí não era por uma coincidência, era de viagem, vou explicar o porquê. Vinha de viagem, não por uma coincidência. Os dois primeiros foram por uma coincidência, só leu o Evangelho. Vinha de viagem um samaritano. Aqui não vai dar tempo para explicar porque essa rixa entre judeu e samaritano. Mas que deve ter saído uma gotinha de sangue aqui do ouvido do fariseu, deve. Quando falou a palavra samaritano, começou a balançar. Eu vou bater nesse cara. Jesus continuou. O samaritano, vendo caído e vendo-o, em algumas versões bíblicas, aproximou-se e teve compaixão. Espera. Quem vem de viagem está a trabalho. Não foi por uma coincidência. Se ele estava a trabalho e ele descesse e ajudasse e perdesse um precioso tempo ajudando da forma correta, ia perder o dia de trabalho, ia tomar prejuízo. Se fosse seguir a tradição boba de que se tiver morto fica 2 dias sem trabalhar, ia tomar mais prejuízo ainda. Ele seguiu dogmas, ele colocou dogma, esse negócio de 2 dias sem trabalhar, à frente da necessidade de cuidar. Para ele, mais importante era o quê? Necessidade de cuidar, estou nem aí para dogma. Estou nem aí para dogma criado pelos homens, eu quero cuidar. Ele pensou em, vou perder meu emprego? Não. Então, vendo, aproximou-se, razão, agiu de compaixão, coração. Aproximou-se, não vou perder meu emprego, razão, agiu de compaixão. Primeiro nível de amor a Deus foi atendido? Só o fato de ele ter descido do animal? Saber que não vai perder o emprego? Sim, primeiro nível de amor. O fariseu sabia que o samaritano atendeu o primeiro nível de amor? Sabia. A gente é que não sabia, porque a gente não conhece a cultura do povo judeu. Agora conhece. Primeiro nível de amor a Deus, atendido com sucesso pelo samaritano. Pela pessoa que não é pregador do evangelho, que não anda botando adesivo no carro. Eu amo Jesus, eu sou cristão, eu sou um homem de família, blá, blá, blá. Pelo samaritano. Segundo nível de amor a Deus é o que mesmo? Praticar. Alma, amar a Deus de toda a tua alma, verbos, praticar. Será que Jesus colocou verbos no próximo passo? Primeiro passo foi, e vendo, aproximou-se, agiu de compaixão. No segundo passo, Jesus fala, aproximou-se, de novo, repete o verbo aproximou-se, conta aí. Atou-lhe as feridas, 2 verbos. Deitou o azeite, 3 verbos. Deitou o vinho, 4 verbos. Pôs-lhe no animal, 5 verbos. Levou à hospedaria, 6 verbos. Cuidou dele, 7 verbos. Caramba, Jesus exagerou nos verbos, né? Para que isso tudo? Para que Jesus exagerar tanto nos verbos, Jesus? Para mostrar para a gente que o samaritano, o homem nada religioso, agiu atendendo o segundo nível de amor a Deus. Amor a Deus de toda a tua alma. Veio para fazer, e não só para botar o nome no livro de prece. Terceiro nível de amor a Deus. Amar a Deus de todos os teus muitos, não forças, como está escrito. Que amar a Deus de todos os teus muitos mesmo? Colocar à disposição os bens materiais quando a providência divina solicitar. Será que ele colocou? Chegando na hospedaria, orientou ao dono da hospedagem, gaste o que for, tirou 2 dinheiros, 2 denários, e falou, gaste o que precisar. Se faltar, na volta te reembolso. Ele pegou todo o dinheiro que tinha e deu para o hospedeiro? Não. Qual foi a orientação dele? Gaste o que você precisar para cuidar dele. O que você passar mais dos 2 denários, eu te pagarei de volta. Ele colocou o bem dele à disposição, não é dar. É colocar à disposição. Amor a Deus no terceiro nível? O fariseu percebeu isso? Que a gente nunca percebeu, mas o fariseu percebeu? Percebeu. Incomodou? Nem um pouquinho. Se incomoda a gente que se declara cristão. Incomodou. E Jesus fez uma pergunta, um trava-cérebro terrível. Para você, quem foi o próximo daquele que estava caído? E o fariseu teve que responder. Ele respondeu o sacerdote? O levita? Ele teve que responder. Respondeu o quê? Do jeito que vocês falaram agora, Samaritano. Aí Jesus, oi? Samaritano. Não estou ouvindo, fala mais alto, por favor.
Foi o samaritano, aquele que agiu de misericórdia para com o caído. Aí tipo, foi o samaritano. Agora volta um pouquinho. Qual foi a pergunta de Jesus mesmo para ele? Quem é o próximo para a gente? Pode responder, quem é o próximo? É o necessitado? É? Sim ou não? Não é pegadinha não, gente. Fala. Para a gente sempre o próximo foi quem? Para Jesus, o próximo foi quem? Para a gente sempre foi o próximo necessitado. E para Jesus, sempre foi quem? Só observar a pergunta do Cristo. Vamos rever a pergunta de Jesus? Está lá no Evangelho, quem duvida. Para você, quem foi o próximo daquele que estava caído? Opa, então caído não é o próximo entendimento de Jesus. O próximo é quem pode o quê? Sempre foi. Porque é muito fácil você se colocar o próximo na condição de caído. Porque você vai estar lá na sua casa, no seu chuveiro quentinho, com a sua Smart TV 50 polegadas, numa sala com ar-condicionado, aqui não precisa, né? Com carro na garagem. Quem é meu próximo? Fácil demais, né? Aí sua consciência responde, é seu filho, é sua mãe, é sua esposa, é seu amigo, é quem votou no mesmo presidente que você, blá, blá, blá. É muito fácil. É muito fácil. Agora, quando você inverte e pergunta da forma que Jesus entende, de quem que eu posso ser o próximo? Da quê? Se você tem saúde, tem um certo recurso, mesmo que você não tenha, mas você sabe pedir em prol de outro, o próximo é qualquer um que pode ajudar. De quem que eu posso ser o próximo? De qualquer um. Você pode ser o próximo daquela pessoa que você não gosta muito? Posso, eu não gosto, mas eu posso. Você pode ser o próximo do criminoso que está precisando de ajuda? Próximo, eu só não gosto muito, porque um bandido bom. Você pode ser o próximo daquele que te prestou dinheiro e não te devolveu, mas você é rico e ainda está pobre. Pode? Posso. Ele não merece. É cheio de personalismo. A gente sempre bota o porquê, mais, porquê, porém, né? Opinião pessoal nossa conta muito nesses casos, né? Pouco importa de Jesus, a nossa conta mais. Pouco importa de Jesus, a nossa conta mais. Cristiano, mas tem alguém que consegue agir assim? Tem. Já ouviu falar em Chico Xavier? Aqui pelo Leopoldo? Uma mulher foi procurar ele porque a irmã tinha sofrido um AVC e todos os amigos se dissiparam, sumiram da vida dela. Chico, vai lá. Procura. Você pode visitar minha irmã pelo menos uma vez por semana, porque ela não tem mais nenhum amigo. Ela está toda paralisada, não anda, não fala. Posso, claro. E Chico começou a visitar, subiu um ladeirão. Minas não tem ladeira, né? Uma latinha. Só Barbacena que é reta, igual Brasília. Subiu um ladeirão, andando. O Chico não dirigia, nem tinha carro. Uma vez por semana ia lá, fazer prece, fazer o culto do evangelho. Eita, como é o nome da sua irmã? Ela não falava, tinha que perguntar. É Valéria. Oi, Valéria. Aí Chico insistia durante os cultos, uma vez por semana. Valéria, fala, Deus. Deus, é fácil, Deus. Fala Jesus. Esse nome tem tanta força, Valéria. Vai te ajudar, fala Jesus. Nada. Até durante umas visitas, Valéria, Chico fala Jesus. E Valéria começou a se esforçar. E num desses esforços, desses rompantes, ela falou para Chico. Isso aí está na entrevista que Chico deu a Hebe Camargo, está gravado, só ir lá no Google. Quando Hebe Camargo perguntou qual foi o momento que causou nessa encarnação mais emoção nele, o choro mais sincero. Ele contou esse caso. Aí quando Valéria falou, Jesus, e chamou a irmã. Vem cá, ela falou, fala de novo, Jesus, e Chico chorou, igual uma criancinha. Falou para Hebe, não foi porque ele passou em concurso público, não foi porque ele entrou, comprou um carro novo, uma casa nova. Não, foi porque Valéria falou Jesus, um nome que para Chico tinha muita força. Aí na próxima semana, Chico sempre levava um bombonzinho e tal. Aí, na próxima semana, ele levou uma caixa inteira de bombom. Agora ela vai fazer um versículo para mim. Quando chegou lá, a irmã de Valéria estava chorando na porta. Porque Valéria tinha acabado de se desencarnar. Uma semana depois. E Chico abraçou, consolou, chorou também. Mas ficou feliz, porque antes de desencarnar, Valéria tinha falado um nome que para Chico tinha muita força. Jesus. Não foi à toa que Chico foi recebido por quem? Por Jesus. Né? Então a gente aprendeu aqui nessa primeira parte quem é o próximo. A gente não gostou muito, eu sei. Mas a gente sabe que o próximo é qualquer um, não importa quem seja, não é só quem é da nossa casta.
né? Então chega em casa e desbloqueia, todo mundo se bloqueia no WhatsApp. Próximo a humanidade inteira. Humanidade inteira. Eu também vou ter que desbloquear, né? Droga. Aí a segunda parte é como é que eu alcanço o coração do próximo necessitado? Já que eu sei quem é o meu próximo. Aí a gente vai observar a parábola do filho pródigo e a parábola do servidor, do mordomo infiel. Vamos adotar esse nome aqui. O que diz? A do filho pródigo eu já expliquei no início. Do mordomo infiel é a história que Jesus contou, mas é uma parábola. Uma parábola muito inteligente, pouco narrada nos tempos. E olha que eu já fui quando ateu muitos tempos. Já conversei com muitos pregadores bíblicos de várias denominações, até mesmo em sinagogas. E esse não é um estudo bom, predileto. Porque é difícil se compreender. Nem os apóstolos compreenderam direito. Os apóstolos dizem, Jesus fumou baseado, só pode. Que historinha doida. Se não for doutrina espírita para ajudar. Aí conta a história do Senhor, que era dono de terras, porque naquela época, olha só, olha a importância de conhecer os costumes. Naquela época não tinha indústria. A forma de ganhar dinheiro era na lavoura. Então os grandes proprietários de terra, eles faziam o quê? Era difícil de cuidar, de plantar só o quê? Só azeite? Aí o mundo todo vai viver só de azeite, só de óleo? De azeite? Não. Aí fragmentava a terra e arrendava cada pedacinho de terra. Aí um plantava feijão, outro plantava milho, outro azeite, outro soja, por aí. E esses senhores, esses donos de terra grande demais, eles contratavam um gerente, ou mordomo, como chamava na época, para poder gerenciar, pegar o livro contábil, e a forma de pagar era como? Através do próprio produto plantado, quando colhido. Então fazia um acordo, você vai me pagar como? X barril de óleo, e você? X medidas de trigo. Era assim que se pagava. E tinha que ter alguém para fazer o controle, porque eram muitos arrendatários. Então tinha um mordomo, ou gerente, que tinha um livro de contábil, que ia lá registrar tudo. Só que ele foi denunciado. Esse mordomo foi denunciado, segundo Jesus. Ó, estou sabendo que ele está dissipando seus bens, está fazendo mau uso dos seus bens. E aí mandou chamar. O que é isso que eu ouço sobre você? O que é isso que eu ouço de ti? Presta conta da tua administração, pois você já não pode ser mais o meu gerente. Demitiu. Aí o que ele pensou na hora? Meu Deus, ele está me demitindo. Ele é um homem justo porque me demitiu. Mas é um homem misericordioso porque não chamou a polícia. A lei dos homens permitia na época chamar a polícia. Mas ele chamou? O Senhor chamou a polícia? Não. Só o demitiu. Ele pensando na misericórdia, na bondade que era aquele homem, pelo fato de ter livrado ele da cadeia, o que ele pensou? Olha, a inteligência de Jesus para narrar a parábola e a inteligência do mordomo. Eu vou, antes que a notícia se espalhe da minha demissão, eu vou correndo junto aos devedores do meu senhor, que estão devendo aluguel, e vou dar um bom desconto. Por quê? Porque se ele ficar com essa ideia doida de me demitir, pelo menos eu tenho que me recebam nas suas casas. Eu dei um descontão, concorda? Se ele gostar do que eu fiz, ele não vai me demitir. Concorda? Porque eu fui o quê? Igualmente misericordioso com quem está devendo. E ele é uma pessoa boa. Então, dos dois, um. Ou ele não me demite, porque aprova meu gesto, ou ele me demite e eu tenho que me acolham. Por quê? Porque plantar eu não tenho força. Mendicar, e a mendicância era uma profissão na época, eu tenho vergonha. Olha a inteligência. Aí ele procurou. Chamou primeiro, o devedor do senhor. Quanto tu deves ao meu senhor? Ninguém sabia ainda. A fofoca não tinha se espalhado. Quanto você deve ao meu senhor? E ele respondia, 100 medidas de trigo. Senta depressa, pegou o livro contábil, senta depressa e escreve 50. Você não deve mais 100 não, você só deve quanto? 50. Quanto? Aí procurou outro. Quanto você deve ao meu senhor? 100 medidas, 100 barris de óleo, de azeite. Senta depressa e escreve 80, deu desconto. Ele deu desconto de 500 denários para todo mundo, só que o óleo era mais valioso do que o trigo, então ficou essa diferença. Mas foi o mesmo desconto. Então tá, os dois fizeram amizade, né, com eles, com o mordomo. Tipo, cara, gente boa demais, vamos fazer um churrasco lá em casa, vamos. Se você precisar de ajuda, se você precisar ficar hospedado, hospede-se aonde? No meu tabernáculo, na minha casa. No meu tabernáculo. Quando o Senhor ficou sabendo,
que ele fez isso, o que ele fez? Está lá na Bíblia. O que ele fez? Vocês lembram? Essa parábola é pouco estudada, até aqui, né? Louvou o administrador desonesto. Está assim na Bíblia. Louvou, ó. Aplaudiu o administrador desonesto. E Jesus ainda falou, imite, trocando aqui para a nossa palavra, imite o gesto, vocês filhos da luz. Filhos da luz era um termo que Jesus usava para se referir aos filhos, aos seguidores do Messias. Imite o gesto dele, desse servidor desonesto, desse mordomo desonesto. Imite. Agora vamos alcançar Jesus. Jesus ainda finaliza. Granjeai amigos, faça amigos com as riquezas. Lembra que o administrador administrava riquezas? Faça amigos, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando lhe faltar riquezas, tem quem lhes recebam nos tabernáculos eternos. Bora alcançar Jesus. Quem é o Senhor? Deus. Nós somos quem? Na história? Nós, criaturas que temos certas condições, que Deus nos confiou bens. Lembra da parábola do filho pródigo? Que ele foi lá dissipar os bens do Senhor, do pai dele? Nos confiou bens, saúde, tempo, e a gente fez o quê? Nós hoje estamos fazendo o quê com os talentos que Deus nos confiou? Tempo, saúde, dinheiro. Nós estamos dissipando esses bens do Senhor em benefício próprio, quando eu falo próprio é eu e os meus, filhos, etc., amigos, ou eu estou conseguindo identificar quem é o meu próximo de verdade e estou usando esses bens de forma consciente, de forma adequada, da forma que o Senhor quer que a gente use. Quando a gente vai fazer um convite, quando Emmanuel faz esse convite para a gente refletir lá atrás, para ver quem a gente foi, e mostra que o que a gente tem hoje em saúde, em bens materiais, não provém do nosso mérito. A gente não tem nada hoje porque a gente merece. Isso é sugestão do orgulho. Só estudar Emmanuel no livro Pão Nosso que está lá claro. Tudo isso provém da bondade divina. Aí eu fui estudar 2 capítulos depois, onde Emmanuel explica por que tudo isso provém da bondade divina. Sabe por quê? Porque lá atrás, nós ajudamos os países ricos, os estados com E maiúsculo, igual Emmanuel se refere, mas são países, a se erguerem pisando nos fracos na época da escravidão, explorando os fracos. E nós éramos os exploradores destes fracos. Então, se Deus fosse nos dar hoje o que a gente merecesse, a gente estaria debaixo do viaduto, paraplégico e cego, sem exceção. Aí Deus vai e confia, eu não vou te dar o que você merece não, eu vou confiar que você vai administrar bem meus bens, certo? Aí vem a nossa consciência e vai lá e denuncia a gente, estou sabendo que ele está dissipando seus bens, está dissipando seus bens. Aí, a partir desse momento que a gente se identificou como mordomo infiel, dissipador dos bens de Deus, pessoas não merecedoras dos bens de Deus, o que a gente tem que fazer? O que Jesus espera que eu faça? O que o mordomo fez. O que o mordomo fez a partir daquele momento? Que ele não mandou a pessoa para a prisão eterna, deu a oportunidade da reencarnação para corrigir os erros. Foi isso que aconteceu com o mordomo. O que o mordomo fez? Quando recebeu essa bênção da reencarnação, ele vai lá e fala, faz o certo. O que ele fez? Procurou os devedores do Senhor. Agora vamos extrair o espírito da letra. Quem são os devedores do Senhor na parábola? Quem são os devedores do Senhor? Nós estamos no mundo de expiação e provas. Existem muitos devedores, mas devedores que devem muito perante o banco divino. Os devedores do Senhor são aqueles que estão no momento, agora, hoje, 2024, expiando faltas graves de crimes cometidos no passado, em outra encarnação. Então, o que a gente deve fazer junto a esses devedores? Vamos pegar só um exemplo. A pessoa que era rico, foi rico na vida passada, expulsou um bocadinho da terra dele, que invadiu a terra dele, e não fez nada com a terra. E quando ele desencarnou, ele ficou sabendo dos detalhes do que aconteceu com cada uma daquelas famílias que ele expulsou. Fome que passou, um que foi para a marginalidade, etc. Bateu aquele peso na consciência, ele implorou a Deus, para que ele ficasse mais ou menos o mesmo tempo que aquela família ficou depois que foi expulsa. Vamos botar aí 30 anos.
30 anos sem ter onde morar, por quê? Porque eu, cristiano, bonitão, dono de um bocado de terra, expulsei do finado para a terra. Aí eu, pelo amor de Deus, eu quero ser mendigo, morar debaixo do viaduto por 30 anos para eu passar um pouquinho, sentir um pouquinho que eu fiz o meu irmão sofrer. Deus concedeu. Lá vai eu morar debaixo do viaduto. Eu não, vou pegar o exemplo, que eu sou uma pessoa muito mais imperfeita do que o morador. Está lá debaixo do viaduto a pessoa, um devedor do Senhor. E já passou 20 anos debaixo do viaduto. Você é o mordomo que cuida dos bens do Senhor. O dinheiro que está na sua conta, o carro que está na sua garagem, que não é nada seu, não é nada nosso, é só empréstimo, a gente sabe disso. A gente só não gosta de admitir. O que Deus espera nesse momento, já que ele sabe que não é merecedor de nada disso que tem? Nada disso. Quando você chegar em casa hoje, sentar no sofá, ligar a televisão, fique constrangido, porque não era para ser seu. O viaduto era para ser. Emmanuel deixa isso claro. E Emmanuel não alivia. Emmanuel não fala o que a gente gostaria de ouvir, isso que a gente precisa ouvir. O que a gente deve fazer a partir desse momento? O que o mordomo fez. Procura o devedor do Senhor. Lá vai eu procurar o morador do viaduto. Quanto tu deves ao meu Senhor? E ele fala, 30 anos de viaduto. Senta aqui e escreve depressa 20. Uai, mas vai diminuir 10 anos. Vai. Eu posso tirar ele debaixo do viaduto, dar um emprego para ele? Pode. Mas tem mais 10 anos, Cristiano. O que o Senhor vai fazer quando descobrir que a gente fez essa alteração do livro contábil, da encarnação daquela criatura? Vai louvar. Jesus não falou isso. Vai louvar. Ah, mas está derrogando a lei de Deus. É problema seu? É problema de quem? Se foi Deus que está provando. Deus está provando. Então não deixe de ajudar ninguém preocupado que ele tem que expiar as faltas do passado. Não seja o espírita dessa natureza, desse estirpe, que é o espírita tóxico. Vai e ajuda. Se está derrogando a lei de Deus ou não, é problema dele com Deus. Mas Deus vai aprovar? Deus vai olhar assim. Está escrito o que aí no livro contábil? Aqui está escrito 30 anos debaixo do viaduto. Aí Deus vai pegar assim e vai fazer o quê? Está 30? Parece que está 20. Para mim está 20. Porque Deus, ó, aprovou. Está na parábola. Então Deus espera que a gente faça isso. Que a gente faça exatamente isso. Quando alguém ajuda um filho seu, você fica grato? Quando alguém te ajuda, você fica grato? Imagina as pessoas que estão ao lado do mendigo e você ajudando. Eles vão ficar gratos a você, que está ajudando, aquele caído? Imagina a mãe dele, da vida passada, vendo você fazendo isso. Do ladinho ali, do ladinho, só você não está vendo. O pai, o avô, o anjo de guarda. Todo mundo grato a você. Aí eu pergunto, na próxima encarnação, quando você vier pobre, morador de baixo do viaduto, vai ter quem te socorra, quem te acolha, quem te tire do debaixo do viaduto? Sim ou não? Porque você ajudou o quê? A diminuir a dívida do devedor. A pessoa ficou grata. Então, tipo, se você precisar um dia de uma casa, vai lá que a gente faz um churrasco para você. Na encarnação seguinte, quando você for morador de viaduto, vem aquele tanto de espírito grato ao seu encontro e tira você daquela situação, lei de causa e efeito. Por isso diz Jesus, granjeai amigos, faça amigos com as riquezas da injustiça. Ou seja, o dinheiro que você tem hoje não era para ser seu, é fruto de uma injustiça cometida no passado. Aí Jesus conclui, para que quando lhe faltar riquezas, saúde, dinheiro, quando você vier reencarnando debaixo do viaduto, tem quem vos recebam nos tabernáculos eternos. Tanto o caído quanto os parentes do caído, todo mundo ao seu encontro, te tirando daquela situação. Todo mundo. É lei de causa e efeito. A gente vai passar muito tempo debaixo do viaduto? Não. Por quê? O bem que praticarmos em algum lugar, segundo Emmanuel, será o nosso advogado em toda parte. Toda parte. Vamos ver quem fez isso aí? Chico Xavier de novo. Chico Xavier um dia percebeu que do nada estava recebendo passe de uma entidade de noite. Ele falou, mas para que está me aplicando passe? Está doida? Não estou doente? Mas tá bom. E aceitava, né? Porque canja de galinha e passe. Na região do coração, no sentido longitudinal. Aceitava, tá bom. E toda noite. Um dia, Chico teve um ataque cardíaco. Angina. Chico não entendeu, pô. Por que eu tenho ataque cardíaco? Se eu passo aqui. Aí foi para o hospital e o médico falou, Chico, você é um milagre vivo. Porque o que você teve era para ter morrido hoje. Ninguém aqui no hospital entende por que você não morreu. Mas, entendi agora. Entendi o passo. É para que eu não morresse essa hora.
E ficou grato por aquela luz que ele não conseguia ver, forte, aplicando paz. Como não podia montar o UTI, deixar Chico na UTI, porque Chico já era muito conhecido, repórter de televisão, Rede Globo, SBT e tal, montou-se uma home care na casa do Chico, uma espécie de UTI, de cuidado. E o Chico foi para sua casa, ficou lá na home care. E na primeira noite, viu entrando pela janela uma entidade muito luminosa. E ele percebeu pela vibração que se tratava da mesma que lhe aplicou paz. Da mesma. E ele falou, ai, que bom que você veio hoje. Como eu lhe sou grato. Tipo, estava ali, ele tinha medo de morrer. Como eu lhe sou grato. Você me aplicou paz para me preparar, para não morrer hoje. Me fala o seu nome. Eu quero orar por você toda noite. A entidade abaixou a luminância. Aí ela falou, ô meu amigo, nós somos tão amigos. Você não me reconhece? Ele? Não. Você não me reconhece? Aí o Chico sempre tinha saído, né? Não, o médico falou para não fazer nenhum esforço, nem de memória. Ô meu amigo, eu não vou falar para você o meu nome, não. Eu só vou falar uma palavra que você vai recordar de quem eu sou e da nossa amizade. Pode falar que eu vou anotar. Eu vou memorizar. Qual é o seu nome? Qual é a palavra? E ela falou, Jesus. Valéria, você está tão bonito. Pois é, meu nobre amigo, você tinha razão. O nome Jesus tem muita força, muita força. E foi ele que pediu para eu te abençoar e aplicar o passo. Foi ele que pediu. Que o Mestre Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz a Deus.